Glória a Jesus, a paz do Senhor. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, do Ministério do Taboão da Serra. E hoje, como prometido, nós vamos ministrar a palavra sobre Isaac. Amém? Então, o tema dessa mensagem hoje é fé para entregar o seu Isaac. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Livro de Moisés, dos princípios, Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2. Enquanto você abre, eu faço uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa manhã tão gostosa, essa manhã tão abençoada, que podemos, Pai amado, desfrutar da Tua presença, da Tua companhia. Pai amado, nesta manhã, Senhor, que o Senhor escolheu para que pudéssemos estar aqui reunidos em Teu nome, para entoar cânticos, para levantar orações e para pregar a Tua palavra, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, fala conosco através desta ministração. A palavra é Tua, a igreja é Tua, e eu quero, Senhor, que nesta manhã, que eu diminua, para que Tu cresças, Senhor, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Espírito Santo, toma o Teu lugar, em nome de Jesus, e fala conosco, Senhor, nesta manhã, através da Sua palavra. Em nome de Jesus, eu repreendo todo inimigo do Evangelho, toda obra maligna caia por terra, e que possamos, Senhor, nos alegrar na Tua palavra e sair hoje daqui edificados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, Gênesis capítulo 22, a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Versículo 2, e disse: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Glória a Deus. Gênesis 22 é um texto difícil para nós cristãos passarmos por ele sem nos espantarmos com o que Deus requer do ser humano, que muitas vezes ele prova as nossas vidas. Aqui nós vemos uma situação em que um homem de fé, um homem chamado Abraão, um homem que é chamado posteriormente de o pai da fé, ele, muito obediente a Deus, já tinha passado por uma grande prova, né, que nós até vimos quando falamos sobre Ló, que Deus chama Abraão para que ele saia da sua parentela, e ele vai para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Isso, Abraão não era um menino, um aventureiro, né? Porque às vezes nós nos aventuramos, às vezes nós somos jovens e nós queremos, às vezes tomar decisões precipitadas, ir para lugares que às vezes Deus não mandou nós irmos. Aqui Abraão, ele estava com 75 anos, quando Deus fala para ele sair da sua terra e para ele ir até o lugar onde Deus mostraria. E Abraão, ele se mostrou ali um homem de muita fé, porque mesmo sem saber o seu destino, ele obedeceu. Amém? E obedecer, irmãos, infelizmente ou felizmente, é uma lição que nós precisamos aprender, irmãos. Obedecer, obediência e cristianismo andam juntos. Obediência e cristianismo estão diretamente ligados em uma linha que leva à bênção. Como já foi dito hoje aqui, que na comunhão dos santos o Senhor ordena a bênção. O Senhor, Ele nos prova para saber onde está o nosso coração. Aqui nós temos esse texto de Gênesis capítulo 22, quando Deus chama Abraão. Não foi um profeta que veio em nome de Deus falar com Abraão,
não foi alguma profecia do passado que estava se cumprindo, não. Aqui o próprio Deus, ele chama este homem chamado Abraão. E disse Deus: Abraão. Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus e não temos dado ouvidos, né? Quantas vezes o Senhor nos chama, principalmente na madrugada, né? Aqueles que Deus tem um chamado aí na área da intercessão, Deus chama na madrugada e aí aquele soninho, aquele cansaço, e aí fala: ai Senhor, mais 5 minutinhos, né? E aí Deus fala: Elisete. E aí quando a gente levanta e fala: eis-me aqui, Senhor, né? Aí Deus fala conosco, né? Como assim? Isso sempre para mim foi algo muito misterioso, né? Algo muito estranho. Quando eu não era evangélico, quando eu não conhecia os mistérios da graça, as pessoas falavam: porque Deus falou. E eu falava assim: mas como Deus falou? Isso para mim não cabia dentro do meu intelecto, não cabia dentro da minha condição humana de que como que Deus pode falar, né, com o ser humano ainda hoje. E aqui nós vemos essa experiência de Abraão, e Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele é o mesmo. Se ele falou com Abraão, ele também hoje fala com o Tiago, ele também hoje fala com a Renata, também fala com a Letícia, também fala com o Carlinhos, também fala com a irmã Neuza. Aqui hoje Deus, ele continua falando. Deus, ele fala, só que o grande problema é que nós não escutamos. Uma vez Deus me deu um grande ensinamento sobre o ouvir a Deus, ouvindo o rádio pelo fone do celular, e entrando no túnel do Anhangabaú. Deus falou comigo através dessa situação, que eu estava ali ouvindo rádio, né? E eu estava assim, indo ali na avenida de ônibus, aí de repente o ônibus entrou no túnel. E aquela voz do rádio que estava vindo nos meus ouvidos, ela começou a se perder, começou a se embaralhar e de repente virou um chiado. Eu não ouvia mais nada. E ali parece óbvio, né? Você fala: nossa, pastor, mas que esquisito, o que você está falando, né? Isso é óbvio, você entrou no túnel, vai perder o sinal. Aí foi aí que Deus falou comigo, porque era como se Deus estivesse falando assim: olha, filho, eu continuo falando, mas o obstáculo do pecado é que perde o sinal, né? Porque aí depois, quando eu saí do túnel, o que aconteceu? Voltou imediatamente aquela voz e continuou falando na minha orelha. Então assim, Deus, ele continua falando conosco, mas o túnel do pecado, o buraco do pecado, ele traz uma interferência na comunicação. Deus, ele continua falando, mas é nós que não conseguimos ouvir. Amém? Glória a Deus. Mas aqui Abraão, quando ele ouviu, ele prontamente disse: eis-me aqui. Esse eis-me aqui de Abraão é algo muito sério, porque depende de nós, né, irmãos? Depende de nós querermos obedecer a Deus, queremos assumir o chamado de Deus, queremos falar: eis-me aqui, Senhor, eu quero te ouvir, porque muitas vezes a voz que Deus vai trazer, a palavra que Deus vai trazer, muitas vezes não é do nosso agrado, né? E foi isso que aconteceu aqui com Abraão. Abraão, ele disse: eis-me aqui. Deus disse: toma agora, não é depois. Não é amanhã, não é no ano que vem, não é no final do ano, não é quando eu passar na faculdade, não é quando eu arrumar um emprego, é agora. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Interessante, né? Porque nessa situação Abraão não tinha um único filho, ele tinha um outro filho chamado Ismael, que ele teve da sua escrava, a Agar, né? A escrava da sua esposa. E aqui Deus fala: não, toma o teu único filho. Aqui Deus estava mostrando uma tipologia de Cristo, e ele estava mostrando que só existia um filho
que era o filho da promessa, que o outro filho foi o filho da carne, foi o filho do prazer, foi o filho do jeitinho brasileiro, né? Porque ali Agar, ela não podia ter filhos e ela tomou a sua serva e falou, olha, se deita com a minha serva, falou para Isaac, para Abraão, e você vai ter um filho com ela, e o filho que ela tiver vai ser meu. É o jeitinho brasileiro, né? É o jeitinho brasileiro, mas Deus tinha prometido, né? Deus já tinha feito a promessa, e Isaac era o único filho, o filho a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali, e oferece-o ali em holocausto sobre as montanhas que eu hei de mostrar. Então, nós temos aqui o chamado, quando Deus nos pede. Ali a gente vê em muitas igrejas, principalmente essas neopentecostais, né? Que pregam muito a questão financeira, da prosperidade, e ali muitos deles usam esse texto para falar, Deus está te pedindo o teu Isaac, né? Qual é aquilo que te custa, aquilo que você ama, aquilo que tem valor para você, que você quer entregar para Deus. Mas, irmãos, Deus, ele não pode pedir aquilo que nós não temos. E Deus, ele nos pede, irmãos, quando ele tem um grande chamado em nossas vidas. Deus, ele nos prova quando ele quer nos levar para uma dimensão muito maior com Deus, naquilo que ele tem para nos abençoar. Porque aqui Deus, ele tinha um grande plano na vida de Abraão. Ele tinha um chamado, ele disse, olha, ele chegou para Abraão e falou, sai da tenda, olha para o céu, veja as estrelas, conta, se é que a podes contar. E ali ele falou que não podia contar, né? Quem consegue contar as estrelas, né? E ali Abraão disse, e aí Deus falou assim para Abraão, assim como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, assim será a tua descendência sobre a terra. E como agora Deus estava pedindo para ele matar o seu filho, estava pedindo para entregar como uma oferta a Deus, como um sacrifício a Deus, foi uma prova extremamente grande que Deus fez. Deus ele fez a promessa que Deus fez a Abraão, ela teve 3 momentos. A primeira, que Deus faria de Abraão uma grande nação dos seus descendentes. A segunda é que ele daria a eles toda a terra prometida. E por último, que ele usaria Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Interessante que Abraão, ele já tinha recebido as promessas de Deus, só que agora Deus estava pedindo o seu único filho. A palavra Isaac significa riso, né? Se um dia você colocar o nome do seu filho de Isaac, tem algum Isaac no nosso meio? Não, né? Isaac significa riso. Isaac significa riso porque quando Deus prometeu, fez a promessa, a Sara riu, né? A Sara falou assim, puxa, eu já sou velha, eu sou estéril, como que eu posso ter filhos ainda, gerar filhos, ter prazer na minha velhice? E aqui, aí o Senhor, ele repreende ali, dizendo que não há nada demasiadamente difícil para o Senhor, mas essa palavra riso nos traz não só essa ideia da incredulidade de Sara, mas a palavra riso nos traz a ideia da grande alegria, da alegria indescritível que o nascimento de Isaac trouxe para os seus pais. Pensa num nascimento desejado, né? Que nem a Eloá, né? Eu e a minha esposa, nós temos 6 anos de casado, né? Nós vamos fazer 6 anos esse ano, amor? 6 anos, né? E alguns anos atrás, a Renata, ela engravidou. E aprove ao Senhor de ter levado essa criança, né? Ela teve um aborto. E ali a gente ainda ficou 2 anos depois, né? Foi isso, amor? 1 ano e meio depois. Aí ela engravidou de novo e veio a Eloá. Então imagina a alegria
que trouxe a Eloá para nós, né? Por ter sido tão desejada, né? Por uma gravidez anterior não ter dado certo, e aí agora uma segunda gestação que traria aí um riso no nosso rosto, né? Uma alegria muito grande. E aqui Isaac, significando riso, trouxe assim uma alegria indescritível para os seus pais. Irmãos, Abraão passou pelo fogo mais ardente da sua vida, mas ele permaneceu firme e suportou a mais difícil tensão de Deus pedir para ele o seu Isaac. Amém? Então o tema dessa mensagem hoje é fé para entregar Isaac, o seu Isaac. Mas não é entregar porque o pastor falou, não é entregar porque alguém te falou, é entregar quando Deus te pedir, quando Deus provar o teu coração, quando Deus desejar, em nome de Jesus, um ato de fé e um ato de obediência. Porque o primeiro ponto que eu queria colocar é que essa questão da tipologia, né? O que é uma tipologia no contexto bíblico? Tipologia é um símbolo profético, porque todos os tipos são representações de algo ainda no futuro, algo que ainda iria acontecer. Então essa tipologia que nós encontramos na figura do Isaac nos remete ao Senhor Jesus, a quando Deus entrega ao Senhor Jesus. Aqui no Gênesis 22, no capítulo 22, versículo 16, ele diz assim: "E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação e não me negastes o teu único filho." Então aqui é uma tipologia de Cristo, por quê? Porque Deus, ele entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Ele entregou o seu único filho para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos neste lugar para pregar a palavra, para orar, para bendizer o nome do Senhor. Se não fosse por isso, se Deus não tivesse negado o seu único filho, nós não teríamos condições hoje de ter a esperança da vida eterna. E aqui João capítulo 3,16 diz assim: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna." Filho unigênito, foi a mesma coisa que Deus disse a Abraão, né? Entrega o seu único filho, o seu filho unigênito. E aqui nós temos hoje essa figura de Abraão representando também Jesus Cristo. Por isso que às vezes a gente pode querer julgar, né, as coisas que nós lemos na palavra e falamos: não, como pode Deus assim pedir, né, um filho? Ele prometeu o filho, depois ele pede o filho. Que Deus gozador é esse, né? Que Deus sarcástico é esse? Não, irmãos, não é isso. É que havia uma mensagem aqui já nas entrelinhas do Antigo Testamento, uma mensagem em que o Senhor, ele entregaria o seu único filho também para morrer em nosso lugar. Amém? Primeira coisa aqui acerca de Abraão que eu queria colocar é quando a fé excede a razão, irmãos. Quando a fé excede a razão. O que é razão? A razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões através de suposições. Interessante isso, né? A razão é quando nós raciocinamos através de suposições. Olha, se eu for por esse caminho eu vou pegar mais trânsito. Eu sei se eu vou pegar trânsito? Não, eu não sei. Mas eu estou supondo que se eu for por aqui eu vou pegar trânsito. Ah, não, mas se eu sair mais cedo de casa eu vou conseguir chegar no horário. Eu estou supondo que eu vou chegar no horário. E a fé, ela excede essa nossa capacidade de suposição. Irmãos, essa questão da suposição é algo maligno, irmãos. Nós vemos muitos problemas na igreja, muitas dificuldades na igreja, quando as pessoas supõem, sabe? Às vezes o pastor chegou ali pensando na palavra, ali concentrado naquilo que vai falar, aí a irmã: nossa, o pastor passou do meu lado e nem me deu a paz do Senhor. Ah, ele deve estar com raiva de mim. Ah, esse pastor, ele deve estar não sei o que. Ela começa a supor, né, irmãos?
supor, e principalmente quando está pregando, né? Eu tomo assim um máximo cuidado como pregador de não misturar as estações, né? Eu acho que o conselho pastoral ele é feito no gabinete, né? Ele é feito, né, olhando olho no olho. Mas quando às vezes o pastor está pregando a palavra, e aí as pessoas ouvem e falam assim, o pastor está falando isso porque ele conhece a minha história. O pastor está falando isso porque ele sabe o que eu estou vivendo. É para mim que ele está dizendo, não é Deus que está falando, não. É o pastor que sabe, que conhece, irmãos. A gente precisa exceder a suposição, irmãos. A gente precisa ter fé, a gente precisa crer que Deus Ele é infinitamente mais do que aquilo que nós imaginamos. Aqui em Romanos, capítulo 4, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim, porque está escrito, falando de Abraão, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, e a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme que lhe foi dito, assim será a tua descendência. Olha o que texto que nós encontramos aqui através do apóstolo Paulo, falando de Abraão, que ele creu contra a esperança. Interessante isso, né? Porque crer naquilo que nós entendemos que seja possível é fácil, né? Crer naquilo que nós entendemos que é alcançável é fácil, né? Por exemplo, você estudou lá para uma prova e você se esforçou e você creu e você abençoou, você orou, você também se esforçou. Você vai chegar e você vai fazer a prova, você crê que você pode passar naquela prova porque você também se preparou. Aqui Abraão, ele creu contra a esperança. Ele não tinha mais esperança de ter filhos, porque aqui ele teve Isaac já com 100 anos, irmãos. E isso para nós é impossível, né? O homem ele já tem uma capacidade de fertilidade muito inferior a essa idade. E é claro que o pecado ele tira a nossa vida, né? O pecado ele tira a nossa capacidade de vida, a nossa fertilidade. E aqui, nesses tempos, aqui a iniquidade não era tão intensa como é hoje, né? Por isso que a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, o aumento da iniquidade também traz a infertilidade para os nossos tempos. Mas aqui Abraão ele ainda era fértil, com 100 anos, mas ele creu contra a esperança. Olha aqui o que está escrito em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, como foi pregado nessa última sexta-feira, no versículo 17, a palavra do Senhor diz assim, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou, olha o que diz a palavra, considerou Abraão, né? Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Olha que homem de fé, né? Quando Deus pediu a Abraão, pediu Isaque, Isaque creu, ele sabia que Deus tinha feito a promessa, que sobre Isaque seria a descendência. Então, se Deus está me pedindo para eu oferecer Isaque como sacrifício, matar ele como sacrifício, mas ele já prometeu que seria sobre Isaque, seria a minha descendência, então, logo ele é poderoso até para ressuscitar dentre os mortos. Irmãos, crer, quando a fé excede a razão, irmãos, é quando nós não vemos mais saída, mas quando nós continuamos acreditando em Deus, quando nós continuamos acreditando que Deus pode, quando nós continuamos acreditando que Deus é capaz, quando nós continuamos acreditando que é possível nós acreditarmos em Deus, que Ele é bom e Ele é infinitamente mais poderoso para fazer tudo aquilo que nós podemos pedir ou desejar, segundo o poder que em nós opera. Aqui Abraão, ele creu contra a esperança.
Mas é difícil crer, né, irmãos? Já é difícil crer quando você está vendo, né? E quando crê quando não há mais esperanças, né? Quando Tomé chegou para os seus amigos, discípulos e disse: eu só vou crer se eu tocar nas suas chagas, nas feridas da sua mão e no seu lado. Aí eu vou crer. Ele mesmo ouvindo Jesus falando que ressuscitaria dentre os mortos ao terceiro dia, mesmo ele vendo Jesus andando sobre as águas, mesmo ele vendo Jesus ressuscitando a Lázaro, ressuscitando o filho da viúva de Naim, mesmo ele vendo Jesus fazendo a multiplicação dos pães, mesmo ele vendo Jesus fazendo todos os sinais, curando os leprosos, dando vista aos cegos, fazendo os coxos andarem, mesmo assim ele ainda não conseguiu acreditar, mesmo vendo tudo aquilo. Mas nós, irmãos, nós somos daqueles que creem para a conservação da alma, não somos daqueles que retrocedem, como diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, versículo 35, porque necessitais de um pouco de paciência, porque aquele que há de vir cedo virá e não tardará, o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé, irmãos, é andar contra a esperança. Viver pela fé é fazer aquilo que ninguém acredita. Como assim? Porque está tudo um caos na sua vida e você continua com esse sorriso no rosto? Porque você crê que Deus, Ele vai trazer o escape, Ele vai dar o livramento, Ele vai trazer a vida no momento certo, Ele vai trazer a bênção no momento certo, mas muitas vezes Ele precisa provar os nossos corações. Não para que Ele conheça o que está nos nossos corações, mas para que nós mesmos conheçamos aquilo que Deus nos deu de mais valioso, que é a nossa fé. A fé, irmãos, vai além do sacrifício e ela está sempre pronta a obedecer. Sacrifício, irmãos, é uma palavra que está constantemente ligada às nossas vidas. Estar hoje aqui pode ter sido um sacrifício para você sair da sua casa. Estar hoje aqui, talvez sacrifício seja você renunciar ao pecado, seja um sacrifício, porque o pecado muitas vezes é prazeroso para nós, irmãos. Mas o Senhor, Ele vai além de tudo aquilo que possamos pedir ou desejar, amém? Glória a Deus. Fé para entregar o Isaac, irmãos. Fé para entregar o Isaac é algo que nós precisamos pedir para Deus, porque talvez Deus nunca tenha te pedido o seu Isaac, mas um dia Ele pode pedir. Eu peguei aqui uma citação que eu queria compartilhar com os irmãos, de um historiador do primeiro século chamado Flávio Josefo. Tem um livro que ele escreveu, que chama A História dos Hebreus. É um livro, assim, considerável, né? Desde a criação, lá desde Adão até a queda de Jerusalém, ele escreve. Mas ele não escreve a Bíblia, ele escreve a história dos judeus, ele escreve a história do povo de Israel, dos hebreus, e ali ele traz até as passagens bíblicas, mas de uma maneira diferente. Ele escreve partindo das suas pesquisas, né? Ele era um historiador lá da época do primeiro século, né? da era cristã. E ele era judeu, né? Então ele já tinha até essa tradição oral que os judeus eles iam trazendo de geração em geração. Então é um livro fantástico, assim, para quem gosta da história de Israel, para quem gosta dessas coisas do Antigo Testamento, eu recomendo A História dos Hebreus, de Flávio Josefo. E aqui ele faz uma citação no livro dele que eu queria compartilhar, de uma nobreza, né? Nessa entrega de Isaac a Deus, que existe uma nobreza nisso. Aqui olha como ele descreve, ele narra esse episódio. Ele diz assim, Flávio Josefo: depois de haver colocado a lenha sobre o altar, Abraão falou a Isaac: meu filho, eu vos pedi a Deus com muita insistência e com muitas orações.
não houve cuidado em que eu não tivesse tido de vós, desde que vieste ao mundo, e eu o consideraria como realizados todos os meus votos, se vos visse chegar a uma idade muito avançada, e deixai-vos, ao morrer, como herdeiro de tudo o que possuo. Abraão falando para Isaque no momento do sacrifício, segundo Flávio Joséfo. Mas, como Deus, depois de vos ter dado a mim, quer agora que eu vos perca, consenti generosamente em oferecer a Ele em sacrifício. Prestemo-lhes, meu filho, este ato de obediência e essa honra como testemunho de nossa gratidão pelos favores que Ele nos fez na paz e pela assistência que nos deu na guerra. Como nascestes para morrer, que fim vos pode ser mais glorioso do que ser oferecido em sacrifício por vosso próprio Pai ao soberano Senhor do universo, que em vez de terminar uma vida por uma doença numa cama, ou por uma ferida de guerra, ou por algum outro acidente aos quais os homens estão sujeitos, vos julga digno de entregar-lhe a alma no meio de orações e sacrifícios, de modo a ficar para sempre unidas a Ele? Essa é uma descrição que nós nunca imaginamos, né? Tem alguns pregadores até que falam que Isaque era muito pequeno, né? E que Isaque resistiu ali quando Abraão quis sacrificá-lo. Mas aqui, pelo menos segundo esse historiador Flávio Joséfo, Isaque tinha aproximadamente 25 anos quando ele foi oferecido. Então Abraão ele já era um ancião de 125 anos aproximadamente, e Isaque já era um homem, 25 anos ele já era um homem, ele já sabia, já entendia as coisas. E aí Flávio Joséfo cita esse discurso aqui tão nobre, né? Olha como Abraão conversa com seu filho, dizendo: olha filho, mas eu não deixei de ter cuidado em nada com você, eu te amei desde o primeiro dia, eu te pedi a Deus, com muita insistência, com muitas orações, mas agora Deus ele quer que eu te entregue a Ele, e se você nasceu para morrer, então não há algo mais digno do que ser oferecido a Deus pelo seu próprio Pai, em meio a orações e em meio a sacrifícios. E aí Isaque responde aqui segundo Flávio Joséfo, ele diz assim: Isaque, filho digno de tão admirável pai, escutou essas palavras, não somente sem se admirar, mas até com alegria, e respondeu-lhe que ele teria sido indigno de nascer se recusasse a obedecer à vontade de seu pai, principalmente quando ela estava de acordo com a vontade de Deus. Olha que coisa linda, hein? O Isaque se oferecendo a si mesmo. É a figura de Jesus, né? Recebeu com alegria essa incumbência. Se eu preciso morrer para que seja feita a vontade de Deus, então assim será feito. Irmãos, entregar o Isaque não está desassociado com uma condição de fé, mas uma condição de fé e amor e obediência ao Senhor. Entregar o Isaque é você saber dentro do seu coração aquilo que Deus ele está te pedindo, aquilo que rouba o seu coração. O que é entregar o seu Isaque? Qual é o Isaque que você precisa entregar nessa manhã? Deus te trouxe até aqui hoje para te falar isso, te fazer essa pergunta. Qual é o Isaque que você precisa entregar? Isaque, irmãos, é tudo aquilo que rouba o nosso coração de Deus. O Isaque pode ser uma faculdade, o Isaque pode ser um relacionamento, o Isaque pode ser um filho, o Isaque pode ser um marido, pode ser uma esposa, o Isaque pode ser o dinheiro, o Isaque pode ser carreira,
Quantos que pedem um emprego para o Senhor, né? E estão ali desempregados e falam, Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego, eu vou te servir. Aí Deus abre uma porta de emprego, ele não tem mais tempo para ir para a igreja, não tem tempo mais para buscar ao Senhor. Então, irmãos, Isaac, ele é aquilo que te rouba de Deus, irmãos. Eu preciso entender aqui, eu preciso interpretar essa passagem da entrega de Isaac não como algo sarcástico de Deus, que como assim Deus está pedindo? Não, é porque o coração de Abraão estava em Isaac, irmãos. O coração de Abraão amava aquele homem, tanto é que quando Deus chama, ele diz, toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas. Não é qualquer filho, não é qualquer situação, é o filho que tu amas, está ligado ao coração, está ligado ao sentimento. A palavra do Senhor diz, aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Meu tesouro precisa estar em Jesus, irmãos. O seu tesouro precisa estar em Jesus. Talvez você esteja nos ouvindo hoje pela internet, pelo YouTube. Talvez você está ouvindo essa mensagem sem querer. Talvez você passou aí pela internet e você recebeu no teu WhatsApp essa mensagem. E você está aí com o teu coração apertado, pensando naquilo que você sabe que você precisa entregar, que você sabe que você precisa sacrificar ao Senhor. Talvez o teu coração aí esteja em conflito, num conflito interior. Mas Senhor, eu gosto tanto, mas eu sei que eu preciso entregar. Eu queria que você fechasse os seus olhos, você que está ouvindo pela internet, você que está aqui na igreja. Você fechasse os seus olhos e você comece a falar com Deus aí no seu coração. Qual é o Isaac que hoje o Senhor está falando, me entrega, meu filho, porque certamente eu tenho muito mais para te oferecer, eu tenho muito mais do que isso, eu quero o seu coração, filho meu. Em Mateus capítulo 22, versículo 37, a palavra do Senhor diz assim, Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Seja como Abraão, meu irmão, que depois de ser provado por Deus, ele foi provado, mas ele foi obediente. Ele pôde experimentar a gloriosa intervenção de Deus em sua vida. Talvez você não esteja experimentando. Talvez você tenha orado, pedindo para o Senhor te abençoar, te dar esse livramento, e talvez você não tenha recebido uma resposta de Deus. Talvez o Senhor está te pedindo o seu Isaac nesta manhã. O Senhor está te pedindo o seu Isaac, para que o teu coração seja totalmente dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, por todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que ouviram essa mensagem, uma mensagem simples, uma mensagem tão conhecida, mas eu oro, Senhor, para que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um de nós, Senhor, que o Senhor possa nos mostrar qual é o nosso Isaac, que precisamos sacrificar diante do altar do Senhor. Sacrificar para poder viver as maravilhas do Senhor, viver a extraordinária graça do Senhor, viver uma intervenção de Deus nas nossas vidas. Senhor, diz a Tua palavra que quando Isaac tomou o tutelo para sacrificar o seu único filho, a Tua palavra diz que o Senhor, Ele trouxe uma voz dizendo, Abraão, não toques no menino, não faças mal, porque agora eu sei, eu tenho visto que não me negastes o teu único filho. Senhor, e
Dessa mesma maneira, Senhor, como o Senhor enviou ali um cordeiro que estava com seus chifres ali presos no galho, prontos para serem entregues, significando Jesus Cristo sendo entregue por nós, em nosso lugar, Pai. Senhor, também fala conosco, toca nos corações, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que cada Isaac apresentado no seu altar neste dia, não importa qual seja esse dia, que possa ser recebido em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.